presidente Lula é um homem do século XX, né? Ele não é um homem do século XXI, ele é uma figura do século XX, e no século XX a educação era talvez a única forma das populações mais pobres pleitearem uma transformação social. Isso porque as condições de ascensão social via riqueza e trabalho eram virtualmente nulas, na medida em que você tinha um juro absurdo, você tinha uma inflação terrível, você tinha um sistema econômico neoliberal pautado no processo de exploração. Então, a educação era, de alguma maneira, a única forma que o povo pobre tinha de fazer a transição para uma estrutura social um pouco mais segura e aí dar segurança aos seus filhos. Grande parte da classe média brasileira trabalha nessa perspectiva. A classe média brasileira tem na educação a sua principal demanda, o seu principal desespero. Dito isso, nós temos que entender que a educação do século XXI não é a educação do século XX. A educação do século XX ela era sempre positiva. Nós tínhamos uma ideia de que criança dentro de sala de aula é ótimo. Em qualquer situação, Brizola dizia isso. Né? Os programas do Brizola eram exatamente esses. Escolas de tempo integral, vamos botar todo mundo lá dentro, porque por menor que seja, está comendo, está atendida, está longe da violência, e isso já era maravilhoso. A educação do século XXI, ela andou por alguns caminhos que a gente um dia ainda pode discutir, mas hoje, criança dentro de sala de aula não é necessariamente condição de transformação social. Seja porque, se você não tiver um investimento sobre o que você vai ensinar, sobre como você vai ensinar, não adianta você construir a caixa do ensino sem necessariamente discutir as coisas que estão lá dentro. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque a medida do presidente Lula de construir 100 institutos federais nesse momento é ótima. Caminha para aquilo que nós defendíamos lá ainda no segundo governo Dilma, uma tentativa de federalização da educação, porque nós sabemos que um dos problemas da educação brasileira é ela ser assim tão diferente, uma parte do município, uma parte do estado, outra parte muito pequena do Distrito Federal, do poder do governo federal. Então, essas coisas às vezes não se conversam, o prefeito não tem interesse nenhum em produzir escola, em aumentar a escola, em contratar professor, a gente sabe que esse é um problema. Então, caminhar pelos institutos federais é uma excelente ideia, desde que ela chegue ao número de 1.000, 2.000 ou 3.000, porque no que nós temos hoje, no número de institutos federais que nós temos hoje, por mais que os institutos federais sejam de excelência, e são, há um investimento do governo federal ali, professores bem pagos, concursos e tudo mais, mas ele não muda a cara da educação brasileira. Por outro lado, quando a gente mantém o novo ensino médio, que é efetivamente isso que está todo mundo brigando, você pode criar, Daiane, 100 institutos federais. Se você mantiver o novo ensino médio, é como se você tivesse 100 Ferraris loucas para sair correndo, mas você simplesmente não consegue colocar combustível dentro dela para ela funcionar corretamente. Então, é muito importante a construção, é muito importante os empregos, é muito importante isso, mas é mais importante revogar o novo ensino médio de uma vez e construir um modelo de educação brasileira inclusiva e não exclusiva, porque esse é outro problema. Se nós construirmos apenas 100 institutos federais, em que pese que sejam maravilhosos, eles vão deixar uma parcela significativa da população longe desse instituto. A educação do século XX, infelizmente, se ela não for pensada num âmbito um pouco maior, ela não é só uma coisa boa, ela pode ser uma enorme prisão.